Nessa aula vamos aprender a trabalhar efeitos dentro do nosso projeto. Para fazer efeitos nos nossos objetos dentro do Photoshop é mais simples do que no CorelDRAW. Existe no Photoshop uma opção chamada mesclagem, onde eu encontro essa opção. Vou primeiro trabalhar com esses objetos que estão agrupados. Vamos procurar qual a pasta que eles estão. Achei. Vou abrir a pasta. A ideia é dar um efeito de luz em cima desse aparelho celular, dessa imagem do celular. Com a camada selecionada, lado direito do mouse, você vai ver que tem uma opção chamada mesclagem. Abre essa janela. Nessa janela eu tenho várias opções de efeitos. Chanfro, contorno, textura, traçado, sombra interna, brilho interno, acetinado, sobreposição de cor, sobreposição de degradê, sobreposição de padrão, brilho externo, sombra projetada. Como eu quero um brilho externo desse aparelho celular, já estou com a camada selecionada, eu marco. Vocês podem ver que ele já cria um efeito. Observação, para que fique legal e dê certo, os objetos têm que ser em PNG, ou seja, sem um fundo já. Clicando no efeito, ele vai abrir as configurações desse efeito. E aqui eu posso ajustar. Vou restaurar para o padrão. E aí vou fazendo as modificações até chegar da maneira que eu quero. Já ficou legal. A ideia é sempre você mexer para procurar e entender melhor cada ferramenta. Esse efeito já está legal. Posso trabalhar agora outros efeitos. Vou dar OK. Vamos fazer uma sombra projetada na moto. Então vou pegar a moto, lado direito do mouse, mesclagem. E eu tenho aqui sombra projetada. Clico no efeito para abrir as opções. E aí vou fazer minhas modificações. Vou restaurar para padrão. E agora eu vou fazendo minhas modificações. Vocês podem ver que tem uma sombra. Aqui eu estou tirando a distância da sombra. Ou seja, afastando mais a sombra do nosso objeto. Vou aproximar. Vou dar OK e vou aproximar para vocês verem. Aqui está a sombra. Posso fazer a mesma coisa com o entregador. Esse processo ele dá mais realidade à nossa arte. Vou fazer o mesmo procedimento. Peguei a camada que eu quero, que é o entregador. Lado direito do mouse, mesclagem. E posso trabalhar também a sombra projetada. Vocês podem ver que já deu o efeito de sombra. Aqui eu posso ir ajustando o ângulo da sombra. Ficou legal assim, dou OK. Uma observação, tem como a gente copiar o efeito e colar esse mesmo efeito em outra camada. Como é que eu faço isso? Já fiz esse efeito de sombra na moto e no entregador e quero que esse mesmo efeito igual seja feito na caixa. Para eu não fazer manualmente, eu posso selecionar a camada que eu quero copiar o efeito. No lado direito do mouse, eu tenho a opção de copiar estilo de camada. Vou na camada que eu quero colar o mesmo efeito, faço o mesmo procedimento com o lado direito do mouse e vai aparecer a opção colar estilo de camada. Vocês podem ver que apareceu a sombra. Vou fechar essa pasta para ficar organizado. Vamos agora dar um efeito no texto. Abrir a pasta.
Primeiro vamos dar um efeito nessa parte do texto entrega. Seleciona a camada, lado direito do mouse, opção de mesclagem, e agora eu vou fazer algumas combinações para vocês entenderem como fica legal. Vou dar um efeito como se o texto tivesse 3D. Vou marcar a opção de chanfro. Vocês podem ver que ele já deu um efeito diferente. Eu vou tirar. Olha que legal. Vou aproximar mais. Vou cancelar aqui. Vou aproximar mais para ficar melhor para a gente ver. Vou novamente para o lado direito. Opção de mesclagem. Vou marcar essa primeira opção, o chanfro. Olha que legal. Cliquei no efeito, abri as propriedades e aí vou fazer minhas alterações. Veja que aqui eu estou dando a profundidade. Tamanho. Olha como ficou legal. Agora, feito esse processo de profundidade, que é esse efeito chanfro, eu vou dar um contorno nele. Vou em traçado, marco. Vocês podem ver que ele já deu um contorno, só que eu não quero preto. Clico no efeito, dou um clique na cor, dou OK. Olha que legal. Aqui eu regulo o tamanho, a opacidade, a posição, se é interna ou externa. Vou botar externa mesmo, central, tem essa opção também. Mas vou deixar externa, é sempre procurando mexer para combinar, ok? Ficou legal já. Veja que eu estou dando só o efeito, só nessa primeira parte do texto. Tem essa também. Para essa daqui, vamos copiar o efeito e colar nela também. Para não precisar fazer manualmente todo esse processo e ficar igual. Vamos testar essa sombra interna. Vamos ver se fez alguma coisa. Vamos mexer um pouquinho nela. Não, nesse caso aqui não vai dar muito efeito, devido ao efeito de profundidade do chanfro. Brilho interno, também não vamos mexer. Existe essa opção também de sobreposição de cor. Como isso funciona? Ela está em preto, mas eu dou uma sobreposição com outra cor. Ou seja, vai ficar a sombra preta, mas a cor do texto ela muda de acordo com o que a gente queira. Fica bem bacana, né? Mas vamos deixar sem ela. Quero ele preto mesmo. Aliás, vamos dar uma sobreposição nele. Botar esse vermelho mesmo. Ficou um efeito legal. Ficou legal essa sobreposição de cor. Sombra projetada. Vamos ver como é que fica. Vou tirar. Ó, que legal. Só que eu vou dar uma sombra. Vou mudar o ângulo dela. Mudamos o ângulo dela. Ficou legal. Você pode também duplicar o efeito. Quando clica nesse sinal de mais, ó. Você vai duplicando. Eu vou tirar. Já está legal. Como eu disse, é mexer, malinar para ir entendendo as ferramentas e as combinações. E aí você cria um perfil para você. Ficou bem legal. Dou OK. Agora eu quero esse mesmo efeito nesse restante da fonte, nessa outra parte do texto. Eu vou ter que fazer tudo manualmente? Não. Eu vou copiar o lado direito do mouse, vou copiar o estilo de camada, seleciono a outra camada que eu quero colar esse efeito e colo. Aí fica igual. O mesmo efeito daqui está aqui. Ctrl S para salvar. E aí já ficou legal. Esse mesmo efeito de profundidade eu consigo dar também em imagens. Essa logo, por exemplo, vamos dar alguns efeitos nessa logo para dar um diferencial nela. Vocês vão ver, foi feito no CorelDRAW. Mas quando eu trago para o Photoshop, ele estando em PNG, sem fundo, eu consigo dar alguns efeitos nele. Camadas. Vou fechar aqui texto. Já estamos dentro da logo. Lado direito, opção de mesclagem.
chanfro. Veja que ele já deu um efeito já mais, né, de profundidade. Já ficou legal. Vou diminuir mais essa profundidade para não ficar muito agressivo. Consigo dar um traçado também. Fica legal assim, um traçado branco. Sombra projetada. Já tá legal, ela já vem com a definição do último ajuste que eu fiz. Dou ok. Pronto, nessa aula que eu queria passar para vocês, eu já consegui. Vamos para a próxima aula.